Olá, queridos amigos e queridas amigas, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar um pouco as pessoas entrarem. Como é que vocês estão? Vamos aguardar um pouquinho. Ah, Cida, muito obrigado, pela sua presença. Boa noite. Micaela, muito obrigado. Gerson, obrigado. Começamos na hora, hein? Solange, oi Solange, tudo bem? Boa noite, obrigado. Ei, queridos e queridas, muito obrigado pela presença de vocês, pelo prestígio. Muito me alegra, muito me honra a presença de vocês aqui. Jonatas, Gustavo, Sebastião, não sei se eu vou conseguir falar o nome de todos, hein? Joel Miguel, Luiz Carlos, César. Vamos lá, às vezes eu me perco aqui. Mas é isto, pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela audiência de vocês, porque como vocês devem saber, aqueles que não sabem eu vou informar agora. A nossa live de hoje é muito importante, é um tema muito relevante e muito importante para todos nós brasileiros. Para todos nós brasileiros. Por quê? O que eu quero falar aqui hoje para vocês é sobre um novo tipo de guerra que a esquerda está promovendo contra nós. Uma coisa gravíssima, queridos. Então, mas enquanto isso nós vamos esperar as pessoas entrando aqui um pouco, que nós já vamos começar, tá? Ah, Mari, muito obrigado. Ah, Deusa, muito obrigado. Mariana Bernardo, muito obrigado. Salve Maria Santíssima. Queridos, muito obrigado pela presença de todos, viu? Muito obrigado por este apoio, por essa presença. E eu preparei uma live especialíssima, com informações muito especiais para todos vocês, porque eu acho que é até um dever patriótico dar essas informações a vocês. E eu queria começar, eu já vou começar, tá, gente? Boa noite, sejam todos bem-vindos, boa noite a quem está entrando agora, sejam todos bem-vindos. Eu queria começar, porque quando a gente tem uma coisa importante para falar, a gente não se aguenta, né? A gente não se aguenta. Ah, Sergipe, eu tive um grande amigo, um juiz de Sergipe, que fez um mestrado comigo em Recife. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa live de hoje... Ei, boa noite, gente, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, viu? Gente, olha só, o que eu tenho para falar com vocês é uma coisa muito séria, e eu peço a atenção de todos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu acho que pouca gente está vendo o que está acontecendo. Por que isto, queridos? Por que isto? O que eu tenho percebido? Diferentemente da esquerda, dos movimentos revolucionários, porque esse pessoal todo de esquerda, eles praticamente não têm filhos, não têm responsabilidade com outras pessoas. O que eles ficam fazendo durante a vida? É esta a impressão que me passa. Eles ficam o dia todo pensando como prejudicar a sociedade, como estragar tudo. Esta é a verdade. Agora, nós, que somos católicos, cristãos, nós temos filhos, temos família, o fato é que pouca gente está vendo o que está acontecendo. Por que isto, queridos? Por que isto? O que eu tenho percebido? Diferentemente da esquerda, dos movimentos revolucionários, porque esse pessoal todo de esquerda, eles praticamente não têm filhos, não têm responsabilidade com outras pessoas. O que eles ficam fazendo durante a vida? É esta a impressão que me passa. Eles ficam o dia todo pensando como prejudicar a sociedade, como estragar tudo. Esta é a verdade. Agora, nós, que somos católicos, cristãos, nós temos filhos, temos família, o fato é que pouca gente está vendo o que está acontecendo. Por que isto, queridos? Por que isto? O que eu tenho percebido? Diferentemente da esquerda, dos movimentos revolucionários, tudo na nossa fala. Para quem está entrando agora, gente, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença de vocês.
E a nossa live de hoje, para quem ainda não sabe, nós fizemos uma publicação, para quem não sabe, a nossa live de hoje vai ser para falar de um assunto muito sério, chamado guerra social. Guerra social, que é o novo rosto da guerra revolucionária que está acontecendo no Brasil e em toda a América Latina. Eu não gosto muito dessa expressão América Latina, eu prefiro a expressão Hispanoamérica, que está acontecendo em toda a nossa América Latina, está acontecendo uma nova tática de guerra. Já não é mais uma guerra cultural. Nós não estamos dizendo aqui, queridos, que a guerra cultural acabou. Não. A guerra cultural continua existindo. Mas ela foi aperfeiçoada, ela foi elevada à sua enésima potência. O grande problema é que ninguém está percebendo isso, ou pouquíssimos estão percebendo isso. Já existe uma nova tática de guerra que ultrapassou a guerra cultural, que a aperfeiçoou. E a guerra cultural agora ela trabalha para produzir uma massa para esta nova guerra, ou essa nova tática de guerra chamada guerra social. Mas, Leonardo, como é que você sabe disso? Nós tivemos acesso a obras, queridos. Eu tive acesso a memorandos militares que estão analisando isto, mas que não é todo mundo que está lendo. Primeiro, eu li as obras dos ideólogos que hoje estão sendo ouvidos pela esquerda. Já não é mais Gramsci. Queridos, raciocinem comigo, raciocinem comigo. A principal característica de um movimento revolucionário é que ele é camaleônico. Ele muda de tempos em tempos. Por que ele muda de tempos em tempos? Porque ele é descoberto. Porque ele é pego no flagra. Então precisa mudar. Precisa mudar. Nenhum movimento revolucionário fica parado durante muito tempo. Então, por exemplo, o marxismo nasceu em Karl Marx, todo mundo sabe, 1854, segunda metade do século XIX, Karl Marx, ponto, todo mundo estudou Karl Marx. Aí eles caminharam neste marxismo até a década de 30. O que aconteceu na década de 30, queridos? Eles tentaram aplicar o marxismo na Europa. E aí eles tiveram 3 problemas graves. A primeira onda marxista, chamada primeira fase marxista, que é conhecida como o marxismo leninista. Qual é a principal característica desta primeira fase? Eu estou provando para vocês que a coisa é camaleônica, a coisa muda. Não é possível que hoje, século XXI, ano 2020, os marxistas estejam aplicando só a guerra cultural, que foi concebida em 1940. Em 1940, nós estamos falando, não é? A Vanessa nos perguntou aqui, o tema da nossa live, a nova guerra revolucionária da esquerda. O que a esquerda está aprontando? Qual é a nova moda do movimento revolucionário? E eu vou dizer para vocês que já mudou. Nós não podemos, é a guerra social. A nova guerra da esquerda se chama guerra social. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, queridos. Nós não podemos nos iludir que a esquerda, que os revolucionários, estejam ainda presos na ideia de guerra cultural. A guerra cultural nasceu em 1940. Agora, qual é o sentido de nós acharmos que esse negócio só tem isso até hoje? Só tem guerra cultural? Não. E os marxistas, eles são assim. Os marxistas, eles são como os demônios. Quando um demônio é pego na sua tentação, ele muda de tática.
Quando você descobre a artimanha demoníaca, ele muda de tática. Mas vamos continuar o que nós estávamos falando para não perder o raciocínio. Por que é difícil acreditar que o marxismo tenha parado no tempo, tenha ficado com a guerra cultural, que nasceu em 1940 e até hoje é só guerra cultural, guerra cultural, guerra cultural? Não. Gente, a live vai ficar salva, tá bom? A live vai ficar salva. Então vejam bem, vejam bem. Mas é bom vocês ficarem aqui porque vocês vão perguntando e a gente vai participando. Vejam bem. 1850, 1854, Karl Marx lança os seus livros, suas ideias começam a entrar na cabeça de algumas pessoas, ele começa a fazer discípulos, não é? E aí surge Lenin, surge Stalin e começa a implementar a tática marxista clássica. O que é a tática marxista clássica? Confronto armado direto. Confronto armado direto. A insurreição via armamento. Então, esse é o primeiro ponto. Confronto direto. Por quê? Porque há uma base na teoria científica marxista que é a seguinte, gente, e aqui eu vou explicar para vocês que vocês entendam de uma vez por todas, porque eu vou dizer a verdade, eu convivi nesse meio marxista e durante muito tempo eu fui um agente revolucionário. Depois, com a graça de Deus, eu me converti. E eu fiz durante uma parte da minha vida muito mal, porque eu fui um professor universitário muito cedo. Eu me formei em 2002, em 2003 eu já era um professor universitário. Eu já dava aula numa universidade. Pelos resultados das minhas notas. Eu já tenho 18 anos de exercício de magistério superior. E eu recebi toda a carga de doutrinação ideológica na década de 80. Eu nasci em 80. Eu recebi toda a carga ideológica já desde a minha escola, do ensino médio. Eu já ouvi falar mal da Inquisição, da Igreja Católica, a Idade das Trevas, que o comunismo foi a panaceia da humanidade, resolveu todos os problemas, e que Stalin foi um grande líder, e que Karl Marx foi aquele que lutou pela libertação do povo. Eu ouvi isso tudo. E o pior é que eu estudei numa escola católica. Olha como eles infiltraram. Né? Eu devia ter aí uns 11, 12 anos. Eu já ouvi isso tudo. Eu lembro, meus professores de história, filosofia, já estavam me doutrinando na década de 80. Então vejam vocês que na década de 80, a guerra cultural de Gramsci estava com violência atuando no Brasil. Década de 80. Tá? Depois eu fui para a universidade, aí a coisa piorou. Nossa, eu fui fazer direito. Nossa, aí a coisa piorou violentamente. Violentamente. Os professores passavam vídeos de Leonardo Boff, fazia a gente ler Frei Beto. Curso de Direito. Curso de Direito. Pois bem, queria fazer com que você tivesse consciência crítica. Pois bem, como eu tive boas notas, o que eles fizeram? Eles pediram para eu lecionar, para fazer um estágio como professor, porque eles viram que eu caí no engodo, e eu fui doutrinado. E eu comecei a repetir aquilo. Eu comecei a repetir aquele negócio. E fui um agente da Revolução Cultural durante muito tempo. Até que, evidentemente, chegou nas minhas mãos, por providência divina, um texto do professor Olavo de Carvalho, que de fato teve um papel importantíssimo para o Brasil. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A Vanessa falou da PUC aqui. A PUC do Chile fechou. O Papa Bento XVI, quando era Papa na ativa, ele mandou fechar a PUC do Chile.
de tanta depravação que tinha naquele negócio. Então vejam bem. Ah, o padre Daniel, sua bênção, meu querido padre passionista. Mas olha, queridos, então vamos lá. Vejam bem, eu não consigo às vezes ver todo mundo, tá, gente? Eu tô no raciocínio e eu me perco. Mas tudo bem. Aí vejam bem. Eu estava falando o seguinte. Eu fui ler o professor Olavo de Carvalho e depois eu fiz amizade com um grande general brasileiro, o general Sérgio Avelar Coutinho, que escreveu um grande livro a respeito de Gramsci, A Revolução Gramscista do Ocidente. Vocês têm que ler esse livro. E aí eu fui acordar. E eu fiquei tão preparado nessa questão contra-revolucionária, eu comecei a entender o que aconteceu na minha vida. E eu fiquei tão abismado com aquilo, e depois eu fui vendo tanto mal que eu fiz, mesmo sem saber. Eu repetia os vícios verbais que me ensinaram. Fizeram tanto mal. E eu escrevi uma dissertação que foi corrigida pelo general Coutinho. Eu venci. Na época, fizeram um concurso de redações e eu venci o concurso. E um dos juízes foi o general Avelar Coutinho, que era um homem que mais conhecia da estratégia gramscista. E aí eu comecei a estudar de maneira muito profunda. Gente, isso daqui é muito interessante. Isso daqui é muito interessante que eu quero trazer para vocês. Muito interessante essa informação que eu quero trazer para vocês, porque comigo foi assim. Eu só comecei a estudar marxismo depois que eu me converti. Porque quando eu era um agente da Revolução Cultural, eu não estudava. Eu era idiota. Eu só repetia o que os professores falavam. Eu só fui estudar o que era o marxismo depois que eu fui entender a malignidade do marxismo. Aí eu fui estudar. Aí eu comecei a ler praticamente todas as obras de Marx. Queridos, eu tenho aqui a coleção completa de Lenin e de Stalin. Só a coleção de Stalin são 60 volumes. Para quem acha que Stalin nunca escreveu nada. Então nós começamos a estudar o movimento revolucionário. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Como eu estava dizendo, eu quero pegar o gancho. Aí eu percebi que havia uma primeira tática no marxismo, que é a tática do confronto direto. Por quê? O que os marxistas diziam? O que os marxistas diziam? O que Karl Marx dizia? Isso está claro, por exemplo, no Manifesto Comunista, que é o livro mais fácil dele, ou na Ideologia Alemã, que é um livro mais elevado, você precisa de um pouco mais de compreensão para ler. Ele diz o seguinte: existe uma estrutura econômica na sociedade. Gente, presta atenção nisso, porque eu tive que aprender isso no suor, no investimento de dinheiro, no suor. Eu estou passando aqui isto daqui para vocês. Isso foi muito tempo de estudo, muita noite perdida de sono. O que Karl Marx diz? Karl Marx diz uma coisa muito interessante. Existe o fator econômico numa sociedade. Um fator econômico na sociedade. Que ele chama de infraestrutura. A estrutura econômica. As pessoas estão lá produzindo na fábrica, etc. Aí o que acontece? Existe uma estrutura econômica na sociedade. Aí diz Karl Marx no 18 Brumário, um livro dele. Dessa estrutura econômica brota, nasce automaticamente a superestrutura. O que é a superestrutura? É todo o conjunto de ideologias. Então, por exemplo, por que existe a Igreja Católica? Por que existe o catolicismo, o cristianismo? Porque tem o sistema capitalista. É o sistema capitalista econômico que faz nascer o cristianismo. Por quê? Porque o que acontece no sistema capitalista econômico? Você tem o patrão, o senhor, e você tem
o escravo, o explorado. Aí o que que acontece? O que que acontece? Essa relação entre senhor e escravo faz surgir uma superestrutura ideológica católica que ensina que Deus é o senhor e você é o escravo. Então o catolicismo acaba brotando. Quer dizer, a religião, ela brota, ela nasce da economia. Aí qual foi a ideia mirabolante de Karl Marx? Qual foi a ideia dele? É simples. Vamos pegar nas armas, vamos armar os sindicatos, vamos dar armas para os operários, eles vão destruir a estrutura capitalista e, ao destruir a estrutura capitalista, automaticamente vai destruir a superestrutura religiosa. Simples. Como é que você faz, segundo Karl Marx, como é que você faz para provocar uma revolução? O que é revolução? É botar o mundo de cabeça para baixo, é acabar com tudo que existe. Simples. Não precisa destruir tudo, basta destruir a economia, porque todo o resto vem da economia. Destruiu a economia, o resto você destrói automaticamente, sem grandes trabalhos, sem grandes esforços. Destruiu o sistema econômico, você destrói o sistema ideológico, a religião, o direito. Agora, veja bem, por que existe direito? Por que o direito protege a propriedade privada? Aí diz Karl Marx, porque existe o sistema capitalista burguês. Então, o direito, a política, a religião são coisas da superestrutura que são criadas pela economia. Então, se você destruir o econômico, você acaba também destruindo o não econômico. Ponto. Simples. Simples. Aí aconteceu o problema. O que aconteceu? Em 1917, Lenin, com essas ideias na cabeça, ele invade o palácio russo de inverno, sequestra a família imperial do czar Romanov. Depois que a família já estava presa, sequestrada e sem possibilidade de defesa, eles executaram toda a família. E através da revolução armada e confronto direto, eles ocuparam o poder. Mas aí tem um detalhe interessante. Eles receberam 25 milhões de dólares de um banqueiro internacional chamado Warburg, que era ligado à família Rothschild. Então, para vocês verem que desde o início a Revolução Comunista está intimamente aliada à plutocracia internacional, aos bancos internacionais. Isso é uma coisa que pouca gente conhece. O financiamento internacional para a Revolução Comunista. Agora, Lenin chegou ao poder em 1917. Agora, queridos, só que tem um problema. Isso foi na Rússia, Rússia agrária, Rússia ainda agrária. E que tiveram um czar frouxo. A verdade era essa. Eles se animaram com a vitória de Lenin, tá? E resolveram alastrar esta revolução do confronto direto para a Europa. Aí eles foram para Portugal, Espanha e Itália. Portugal, Espanha e Itália. O que eles encontraram lá? Um negócio chamado pau. Levaram uma surra. Primeiro, com a ascensão de Mussolini na Itália,
Mussolini perseguiu todo o Partido Comunista e prendeu todos os maçons. Já tomaram a primeira na cabeça. O comunismo não frutificou na Itália fascista. Ponto. Depois, Salazar em Portugal. O comunismo não deu um pio em Salazar de Portugal. E depois a Espanha de Franco. Em outras palavras, essa tática, o que eu quero dizer para vocês? Esta tática do confronto direto, criada por Marx, Engels e executada por Lenin, só deu certo na Rússia. Porque em diversos países da Europa, eles tiveram um problema. Porque eles encontraram uma força armada tão poderosa quanto eles. E tão encorajada quanto eles. E eu quero me prender um pouco no caso italiano. Por quê? Porque vocês não podem se esquecer de que Gramsci, Antônio Gramsci, é italiano. E vocês sabem quem mandou prender Gramsci? Gramsci foi encarcerado, foi preso. Mussolini. Só que Mussolini mandou prender Gramsci, mas esqueceu de tirar os cadernos dele. Gramsci começou a escrever vários cadernos na prisão. Vários cadernos na prisão. Por isto é que as obras de Gramsci se chamaram Cadernos do Cárcere. E Gramsci fez a seguinte pergunta: peraí, por que o enfrentamento armado direto deu certo na Rússia e não deu certo na Itália, nem em Portugal e nem na Espanha? Esta foi a pergunta. E aí nasce a nova tática gramscista da guerra cultural. Por que a nova tática da guerra cultural surgiu? Porque a esquerda viu que os seus planos foram descobertos. As potências europeias conseguiram agir a tempo, conseguiram perceber a tática marxista e conseguiram responder à altura. No momento em que os marxistas perceberam que eles foram flagrados e que já não tinha mais o que fazer, aí Gramsci diz: então eu vou dar uma nova tática agora para a gente tentar conseguir o poder por outras vias. E ele diz: só tem uma maneira de levar o comunismo para o Ocidente, para a Europa, através da guerra cultural. Através da guerra cultural. Não mais o confronto direto. E aí, queridos, é bom esclarecer o seguinte: Gramsci em nenhum momento despreza o pegar em armas. Ele só diz que isso precisa ficar para depois. É um momento depois. Num primeiro momento, você precisa destruir o sentido comum das pessoas, a forma das pessoas pensarem. Só assim a Europa vai ser conquistada para o comunismo. Só assim você vai conseguir a Itália, a França, a Espanha e todo o resto. Sem uma guerra cultural. Em outras palavras, o que fez Gramsci? Gramsci fez uma coisa, queridos e queridas, há uma inteligência maligna aqui. E um homem sozinho não percebe um negócio desse. Gramsci percebeu que você não pode entrar numa cultura que durante anos e milênios foi educada
em Aristóteles, Platão, Sócrates, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Você não pode entrar querendo pegar em armas e ir lá pro governo, pro Palácio Espanhol e tomar o poder. Isso não vai funcionar, filho. Não é assim. Você está lidando com uma sociedade tradicional. Tradicional. E Gramsci diz, também não é o caso de de inventar termos novos. O que você tem que fazer é uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples. Você tem que manter as palavras e modificar o significado. Manter as palavras e modificar o significado. Então, por exemplo, fraternidade, ótimo. Mas não em Cristo, porque Cristo não existe. Nós somos materialistas, não existe Cristo. Mas sim a fraternidade do Partido Comunista. Igualdade, sim, mas não igualdade perante Deus. Igualdade como filhos de Deus, mas sim uma igualdade natural absoluta. E liberdade, sim, mas não a liberdade que evita o pecado, que é a única liberdade que existe, é não cometer pecado. Mas sim a liberdade absoluta, a libertinagem, fazer o que quer, dar vazão às minhas paixões e meus instintos. Então você mantém a estrutura linguística e introduz um novo significado. E assim ninguém percebe, ninguém se assusta. É o demônio entrando na sua casa sem acender a luz. Ninguém percebe. Mas o que é mais importante aqui, queridos e queridas, e que eu quero trazer para vocês é o seguinte, é que para Gramsci, não é destruindo a economia, a estrutura econômica de uma sociedade que você vai destruir a ideologia dela. Não. Você tem que começar na superestrutura. Você tem que... Antônio Gramsci diz que você tem que apontar todos os seus canhões para modificar a cultura de uma sociedade e depois vem a destruição econômica. Vem a destruição econômica. Então você tem que trabalhar a linguagem. Gramsci era muito apaixonado pela questão da linguagem. Queridos, isso tudo que eu estou falando para vocês, eu até peço a permissão para falar isso aqui, tá, gente? Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu explico lendo os textos, não é? No meu curso que eu tenho, A Guerra Social, inclusive as inscrições já estão abertas, tá, queridos? Eu queria dizer para vocês que eu estou com um curso, um valor muito justo, queridos, assim, comparado com o tempo de estudos que eu tive, tá? E ali eu analiso, eu leio os textos de Marx, os textos de Lenin, os textos de Engels, os textos de Gramsci, conto toda a história da Itália, do fascismo, como foi a reação de Franco, como foi a reação de Salazar em Portugal, a Guerra dos Cristeiros no México, os focos de reação, o nascimento da guerra cultural. Tudo isso devidamente aprofundado, porque eu tenho visto que as pessoas que falam disso... Primeiro, os marxistas não estudam Marx. Ninguém sabe mais de Marx. Ninguém quer estudar. Ninguém quer estudar. E aqueles autores que hoje no Brasil falam de maneira muito rápida. Eles não fundamentam. Então nós precisamos ter um curso que lê Marx, nós estamos lendo os livros, indo nas fontes. Não é? Se vocês forem na minha bio do Instagram, vocês vão ver que lá as inscrições já estão abertas por um valor. São 3 módulos. Eu falo da primeira tática marxista-leninista, da segunda tática cultural e da terceira, que nós vamos chegar lá, que é a tática da guerra social de Antônio Negri. Queridos, então eu peço que vocês visitem. E não deixem de assistir as aulas que eu gravei, foram 4 aulas, na imersão que eu fiz desde o dia 10 e acabou hoje.
Foram 4 aulas que eu disponibilizei para quem se inscreveu e lá na bio do meu Instagram também está lá. Tá bom, queridos? Não percam este curso de guerra social. Vocês vão ver diante dos seus olhos o que está acontecendo hoje no Brasil e na América Latina. Inclusive, queridos, uma coisa que eu queria cortar um pouco para já dizer para vocês, eu explico no meu curso Guerra Social a nova roupagem que ganhou o Foro de São Paulo. Porque eu não sei se vocês sabem, eu estou vendo pouca gente falar disso, o Foro de São Paulo mudou de nome. O ano passado, em 2019, agora ele se chama Grupo de Puebla, no México. Ele mudou de nome, queridos. E já é outro. Já é outro. E lá no meu curso eu explico as 3 agendas do novo Foro de São Paulo, que se chama Grupo de Puebla. Eles já lançaram 3 manifestos que vão valer de 2019 para 2020, 2021 para 2022, 2022 para 2023. É um negócio de você cair para trás. Agora, eu acho que o ponto mais alto do meu curso, eu digo acho porque tudo ali tá muito interessante. Mas o ponto mais alto do curso, que é o que todo mundo, na verdade, estava esperando, além do esclarecimento de toda a tática comunista até hoje, é a solução. Uai, professor Leonardo Penitente, eu não sabia que o senhor agora era o salvador da pátria. Não, queridos, eu não sou o salvador da pátria, não. No meu curso, A Guerra Social, eu apresento uma solução que é uma coisa magnífica. Por que que você está dizendo, Leonardo, que essa solução é a única? A única solução eu dou lá no curso. A única solução possível diante da nova tática de esquerda. Por que eu digo que é a única? E me comprometo com ela. Porque o cidadão que a formulou foi morto por um movimento comunista com 11 tiros. 11 tiros. O sujeito foi alvejado por um movimento comunista com 11 tiros, depois que ele propôs essa solução. Porque a esquerda sabe reconhecer quem é seu inimigo forte, quem está falando certo. A esquerda sabe onde está sua própria fraqueza. Então lá no curso eu trabalho uma solução que foi dada por uma pessoa que morreu nas mãos dos comunistas. É uma coisa impressionante. E é um curso que eu estou dando que resume toda a minha vida. Minha conversão, minha vida, o que eu estudei do marxismo e dou para vocês o panorama atual. Pois bem, vai voltando. Aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí, o que aconteceu? O que é que aconteceu? Nós tivemos um problema. Porque a técnica de revolução cultural, de doutrinação ideológica de Gramsci, acabou criando um problema. Acabou criando um problema grave. Qual o problema? Criou uma massa de gente embrutecida, emburrecida, idiotizada, como eu era, mas sem direção. Sem direção. O que aconteceu? Você aplicou nas universidades a doutrinação ideológica, enfiou na cabeça das pessoas a doutrina materialista e ateia marxista, e esses vários zumbis que saíram da faculdade, eles ficaram sem direção. Na década de 70 e na década de 60, prestem atenção, a guerra revolucionária, a guerra cultural, ela começa na década de 40, ela vai sendo aplicada com sucesso, é a nova tática. Nós, ocidentais, ficamos meio perdidos, porque o marxismo abandonou a tática antiga e está usando uma nova. A gente ainda não sabe o que está acontecendo. Os cadernos do cárcere de Gramsci, pouca gente leu.
Aí ficou todo mundo perdido. Queridos, nós só fomos começar a falar de Gramsci 40 anos depois, na década de 80, quando começou a aparecer os primeiros escritos, tentando descobrir que tática é essa gramscista. Ficou todo mundo doido. Aí, 40 a 50 anos, a tática de Gramsci ficou produzindo um monte de zumbi. O que é o zumbi? O que é o zumbi? É aquele cidadão, aquele camarada, que nunca ouviu falar de Aristóteles, Platão, que não sabe, não estudou a tradição ocidental. A única coisa que ele estudou foi a teoria marxista, a teoria de classe, o ódio de classe, a luta de classe. Todas as disciplinas foram dadas para ele na ótica marxista. Não é? Na ótica marxista. Ah, por que o mapa mundi é assim? Porque a Europa está no centro, exploradora, capitalista. Então, você foi recebendo uma descarga de marxismo e você saiu selvagem, sem o estudo tradicional. Aí começaram a nascer os movimentos hippies, Woodstock, o pessoal se drogando, mas vejam, esta massa de zumbis, de idiotas, que foi o fruto da Revolução Cultural de Gramsci, não tinha destino, não sabia pelo que lutar. Uma massa perdida, vivendo do espaço. Não é? Vivendo do espaço. E aí, a cabeça na lua. Aí, por outro lado, os intelectuais começaram a perceber a tática gramscista. Aí o marxismo disse, opa, é hora de mudar. Em primeiro lugar, porque nós estamos com uma massa de gente que nós não sabemos o que fazer. Com essa massa de pessoas que estão sem rumo. E depois, os contra-revolucionários, os pensadores, os católicos, começaram a descobrir as nossas táticas. É o momento de mudar de estratégia. E aí, queridos, em 1980, em 1970 para 80, surge um ideólogo, um marxista chamado Antônio Negri. Antônio Negri, ou mais conhecido como Tony Negri. O que disse Antônio Negri? Não dá mais para sustentar o marxismo com a guerra cultural de Gramsci. A guerra cultural de Gramsci precisa continuar, porque ela serve para produzir uma massa de zumbis acelerados, idiotas. Mas é necessário dar um rumo para esta massa. É necessário dar um rumo, dar uma direção revolucionária para ela. Então, o que diz Antônio Negri? Está na hora de pegar esta massa e fazer com que ela destrua a sociedade, se torne uma massa de revolução social, que vá para as ruas. E aí, queridos, surgem dois conceitos que hoje a gente está vendo aí aos montes ao nosso redor. O conceito de ONG e grupos de guerrilha social. Por isso é que vocês estão vendo, por isso é que a gente consegue ver desde a década de 70 e mais na década de 80 o surgimento de diversas ONGs e movimentos sociais separados. Antifas, Black Blocs, Black Lives Matter. E isto tudo é criação da cabeça de Antônio Negri.
Isto é o movimento revolucionário reintegrando dentro dele a massa produzida por Gramsci. A guerra agora é social. Porque você junta um exército de drogados, prostitutas, delinquentes comuns, narcotraficantes, universitários zumbis. E aí você cria o que Antônio Negri chama de multidão. Uma multidão. Depois que Gramsci fez a cabeça daquele menino, aquele menino começa a odiar o pai e a mãe. Porque o pai e a mãe representam a autoridade. Mas ele joga videogame o dia todo. Qual é o problema? O problema é que para Karl Marx, esse menino que joga videogame o dia todo, ele é um burguesinho que está vivendo dos frutos do pai. Para Karl Marx, um menino desse é um lixo. Não serve para nada. Nem para fazer revolução. O que Gramsci faz? E isto volta às origens. O que Gramsci faz? Gramsci pega esse menino e fala: meu filho, continua jogando o videogame, explora o seu pai. Mas saiba que o seu pai é um explorador, é um capitalista. Aí o menino começa a odiar o pai. O que faz Negri? Pega o menino e enfia no Antifas. Não tem problema não. Você continua jogando videogame. Você não é proletário. Você é um inútil. Você não é proletário. Você não está trabalhando numa indústria. Você é um inútil, mas você serve para a revolução porque eu quero o seu trabalho. O seu trabalho é ir para a sociedade e provocar o caos. Qualquer coisa, eles aceitam para ser massa de manobra. Marx dizia: eu não faço revolução com esse pivete, com esse moleque que joga videogame o dia todo. Mas Negri diz: não, ele tem um trabalho ativo. Ele é o proletário novo que vai integrar o Antifas, o Black Lives Matter, o Black Bloc. Eu vou botá-lo numa ONG, ou eu vou botá-lo num grupelho de guerrilha, vou pedir o financiamento do Soros, do Bill Gates. Não sei se vocês chegaram a assistir aquela reportagem do... Eu não sei quem fez a reportagem, eu não me lembro aqui. Isso, são os agentes sociais. O Antônio Negri criou a ideia de agentes sociais. Agentes sociais, não tem mais proletário. Tem agentes sociais. Zumbis que vão para a rua. E aí, fizeram a reportagem. E um determinado adolescente, Antifas, que estava com o capuz no rosto, uma camisa só os olhos, muito nervoso com o repórter, dizendo que o Soros, tadinho, o Soros cortou o dinheiro deles. O Soros cortou o dinheiro deles. Os antifascistas estavam reclamando. Agora, o que acontece? O que você tem que fazer com essa massa que sobrou da guerra cultural? Com essa massa, essa multidão? Diz Antônio Negri: você vai dividir em grupos, dar para eles uma bandeira pela qual eles vão lutar. Então tem o grupo dos abortistas, o grupo dos feministas, o grupo dos gaysistas, o grupo da ideologia de gênero. Você vai criando ONGs e movimentos sociais. Porque você vai dando uma direção a esta massa idiota que perdeu o contato com a tradição daquele país. E aí, queridos?
acontece uma coisa muito profunda e assustadora. Porque começa a surgir um movimento que vem de baixo, corroendo todo o tecido social. São os agentes sociais que tiveram, para os quais foi negligenciado a tradição ocidental, a tradição católica cristã, a tradição a filosofia grega, o direito romano. Então você tem uma massa que vem de baixo como agentes de transformação social. E aí, eu gostaria de terminar, porque isto e muito mais eu dou no meu curso, é muito aprofundado. São mais de 20 horas, queridos, de aula sobre marxismo, do início ao fim. Marx, Gramsci, Negri, passando pela escola de Frankfurt. Se vocês forem lá na nossa bio, por favor, vejam. Assistam os vídeos da imersão que estão lá, no link na bio, e façam a inscrição. Coisa importantíssima. Vejam. E aí, por último, eu queria dizer uma coisa para vocês. O Foro de São Paulo não é uma criação da guerra cultural. O Foro de São Paulo nasce na década de 90, quando a teoria de Negri estava perfeitamente aplicada. O Foro de São Paulo é uma tática de Negri. Não é? Então vejam bem. Vejam bem. Nós vamos deixar, olha, alguém perguntou aqui sobre os dias, nós vamos deixar aproximadamente uma semana, viu, queridos, para vocês fazerem a inscrição. Tá? Então vejam bem. Nessas eleições norte-americanas, nós estamos vendo isso com toda clareza. São agentes sociais. Você vê o cidadão no correio rasgando os votos a favor de Trump. Veja bem, eu não considero Trump o candidato ideal para mim. Veja bem, eu estou falando que os agentes sociais estão agindo. A guerra já não é mais cultural, a coisa já não está mais na universidade, minha gente. A coisa já ultrapassou, a coisa já foi para a rua. A coisa já foi para tudo quanto é lugar. O cara rasgando o voto na agência do correio. E eles são destemidos, porque ele filmou e quis lacrar, né? Ele quis lacrar com a galera revolucionária dele. Aí o que acontece, queridos? O que acontece? O que acontece? Toda vez que o marxismo foi destruído na sua origem, ele só foi destruído porque ele foi entendido. Nós estamos dormindo. Diagnóstico errado, remédio ineficaz. Eu sempre disse isso. Se nós continuarmos achando que nós ainda estamos apenas na guerra social, nós vamos perder, porque os caras já estão há 30, 40 anos em outra onda. Quando aqui no Brasil, o professor Olavo de Carvalho, o general Sérgio Avelar depois, começaram a falar da guerra cultural, já estava começando a aplicar a guerra social. Então vejam bem, temos que entender o que está acontecendo, porque aí é que está a nossa força. Por que a Espanha conseguiu destruir o comunismo? Porque eles entenderam. Eles viram que os caras estavam querendo o confronto direto. Eles foram para o confronto direto, a coisa acabou. Depois veio a tática da guerra cultural. A gente demorou milênios para entender. E agora já está outra tática, e nós estamos demorando. Porque ela está acontecendo debaixo dos nossos olhos. E eu queria finalizar com uma coisa muito interessante. E a mim me dá medo. Há uma frase de Negri, muito curiosa. E quando eu li, eu fiquei assustado. Eu falei, opa.
Em Karl Marx, o demônio disfarçou as coisas. Em Negri, ele se apresenta tal qual ele é. A doutrina de Negri é o próprio demônio se apresentando para todos vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque Antônio Negri tem uma frase que é uma coisa de você cair para trás. Ele diz: no marxismo clássico, pelo menos eles queriam fazer um paraíso aqui na Terra. No marxismo que eu proponho, é o inferno na Terra. É o caos pelo caos. Eu vou criar uma massa de revolucionários para impor o caos e não botar nada no lugar. Isto é uma coisa muito interessante. Porque, segundo Negri, o grande erro de Marx foi ter sido cristão demais, ao querer colocar uma coisa boa depois de destruir outra. Para Negri, é a destruição pela destruição sem colocar nada no lugar. Nada. Opa, gente, eu acho que parou aqui um pouco. Então, é preciso tomar cuidado. E no nosso curso, queridos, e aqui mais uma vez eu peço a licença a vocês, o nosso curso, que já está com as inscrições abertas. Opa, vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Voltou, gente? Estão conseguindo ouvir? E aí? Deu para ouvir, gente? Ah, tá ótimo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que as obras de Negri, por exemplo, tem que terminar para salvar, viu, gente? Então eu vou ter que terminar. Então, queridos, olha só, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Por favor, eu peço a vocês, pela urgência da coisa, porque a gente teve muito tempo para... Tem que ter tempo para estudar, e ele escreve de maneira muito difícil, muito complexa. Façam o nosso curso. Se inscrevam. É o que eu peço a vocês. Se inscrevam. Vocês não vão se arrepender. Eu preparei um conteúdo, um material muito interessante, principalmente pela solução que eu apresento lá. Queridos, uma santa noite, que nosso Senhor nos proteja e proteja todos vocês com a Virgem Maria. Tá bom? Até lá, queridos. Forte abraço, muito obrigado, senão eu estou com medo de perder a live. Fiquem com Deus. Divulguem para os seus colegas, queridos, divulguem. Vamos fazer aí esta corrente. Muito obrigado, gente. Até mais. Obrigado, queridos. Obrigado mesmo.